saboreia a terra e vem no ar. Harmonia pra vida saborear. Liberte seu corpo, rasgando esse seus olhos refletindo o céu, com canto na boca, emana uma força, seus olhos transformavam no mel. Vem a água, saboreia a terra e vem no ar, harmonia pra vida saborear. Olá, boa tarde, boa tarde. Vamos aguardar mais um minutinho. Clica nesse aviãozinho, vai convidando as pessoas que você ama e até as pessoas que você não ama também para essa live. Deixa eu chegar um pouquinho mais a imagem aqui. Muito boa tarde João, boa tarde Eliane, deixa eu ver quem mais está aqui, César, Stephanie, Márcio, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu baixar um pouquinho a música aqui. Essa música chama Vem Água. E guardem essa frase, vem água. Tem muito a ver com o tema que a gente trouxe hoje. E o tema que a gente trouxe hoje foi o seguinte: o que mais falta acontecer na sua vida para que você mude? Então o convite é para você que está me ouvindo agora, para você que vai me ouvir depois, refletir um pouquinho sobre isso, e quando você tiver algum insight, quando mexer numa engrenagem aí dentro, deixa eu desligar um pouquinho a música aqui, quando mexer em alguma engrenagem aí dentro, eu vou sugerir para você que você escreva, que você anote. Sabe por quê? Porque nós temos aí na média de 60 mil pensamentos por dia, 60 mil pensamentos, olha gente, isso é muita coisa. E esse insight que você teve, ele fica lá junto com esses 60 mil. Então a probabilidade de você acessá-lo novamente, ela é muito pequena. Por isso que é legal você escrever. Então escreva quando vai mexendo aí nessa engrenagem. Então o questionamento que a gente traz hoje é isso. O que mais falta acontecer? Para você que está com essa vida aí entroncada, bagunçada, desorganizada, sofrida, doente, ou que você está naquele afã, naquela vontade assim de mudar. O que será que falta mais acontecer na tua vida para que você vire essa chave? Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas talvez você não tenha virado essa chave exatamente porque falte alguma coisa. E o que seria? Né? Então, você que está aí chegando agora e você que vai chegar depois, aproveita para escrever aí no chat o que mais falta. Né? Será que você tem coragem de escrever aí o que falta acontecer na sua vida para você mudar? Né? O que está faltando? É uma pergunta assim, né? Para você mesmo se desafiar. Ontem a gente foi desafiado, né? E foi muito legal, né? Olá, boa tarde para quem está chegando, beijinho, sintam-se à vontade.
E a pergunta é exatamente essa: o que é que mais falta acontecer na sua vida para que você mude, para que você vire a chave, para que você dê o próximo passo? Então, eu achei pertinente trazer essa pergunta, porque às vezes nós não conseguimos perceber. Existe assim dois grandes campos, né, que são muito profundos e que a gente precisa separar para poder organizar isso tudo dentro de nós. Existe o aspecto consciente e o aspecto inconsciente. Bom, o aspecto consciente é a pontinha do iceberg. É aquilo que você sabe ou acha que sabe, né? A maioria de nós às vezes não sabe e pensa que sabe. Isso é um outro problema que mais para frente aqui nessa live a gente vai estar trazendo e vai estar abrindo com mais profundidade esses aspectos. O aspecto subconsciente é quase toda aquela porção do iceberg que a gente não consegue ver, aquela que faz com que o navio bata o casco, com que a embarcação, né, digamos assim, tenha toda a ordem de problemas. Por quê? Porque está no subconsciente, está abaixo de uma dimensão que eu não consigo ver. Eu até consigo perceber e sentir, mas não consigo ver, né? Não consigo ver com clareza. E à medida que eu não vejo com clareza, a probabilidade de eu bater nesses icebergs, né, ela é muito grande. Então, por isso que hoje eu vim trazer esse tema, né, para te convidar a pensar. Eu não vim aqui trazer uma resposta e dizer assim, fulaninha, olha, é assim. Não vim te trazer exatamente isso, mas vim te cutucar um pouquinho. Eu vim tirar você nesse feriado aqui, né, da sua zona de conforto. Né? Hoje é feriado, o pessoal tá mais de bobs aí. E aí já aproveita para convidar mais gente. Tem mais gente que tá, né, alguns trabalhando e outros estão, né, de bobs por aí. Então aproveita para convidar também, porque hoje eu quero mexer com você. E é necessário que percebamos porque existe alguma coisa, né, que nos impede de dar o passo. E o que seria isso? O que é para você? Né, eu estou aqui assim te instigando mesmo. O que é que está faltando? O que você acha que está faltando? Chuta aí, dá uma sugestão, né, para que você mesmo possa perceber isso. Né, se você quiser partilhar, ou se você acha que isso pode ser uma suposta resposta. E por que eu digo uma suposta resposta? Porque as coisas nem sempre são aquilo que parecem. Às vezes nós pensamos que temos fragilidades que a gente não tem. A gente pensa que tem necessidades que na verdade a gente não tem, né? Por exemplo, quando a gente passa muito tempo convalescendo, esse estado de convalescência é um estado de recuperação, né? Então você já passou por um estado de doença e agora está num processo de convalescência, onde você está se recuperando. E nesse processo é o processo que você vai começar a usar uma bengala, por exemplo. E aí você começa a usar a bengala, né? Começa a apoiar o corpo na bengala e tal. E chega um momento, antes vamos voltar um pouquinho a fita para a gente poder entender. Tem um momento que você sabe que você precisa da bengala, mas aí você não quer usar a bengala, porque você entra porque eu não quero usar a bengala. Aí depois você entra num outro processo, né, num outro estágio. Sim, eu quero usar a bengala, eu preciso da bengala. Mas eu não sei se eu posso confiar na bengala. E aí você começa a usar a bengala. No momento que você começa a usar a bengala, você começa a confiar nela. E o momento que você confia nela, né, agora sim, agora estou indo bem, né? Agora estou conseguindo fazer até uns malabares aqui com a bengala, né, e tal.
você fica super confiante com aquela bengala. E existe o outro momento, né? Que é o momento que você mais teme. É o momento que agora que você pegou a confiança naquela bengala, seja ela qual for na tua vida, vai pensando aí qual é que é a tua bengala, né? Eu estou aqui pensando nas minhas bengalas e o convite é que você pense aí nas suas bengalas. Quais são as suas bengalas? Né? O momento que você está ali confiante naquela bengala e vai chegar um momento que você mais teme. E que momento é esse? O momento que você tem que abandonar essa bengala. Ai, Jesus de Nazaré. Esse é um momento crucial aí. Carlinha, seja bem-vinda. Então, a gente está falando aí dessas prisões aí que todos nós criamos, né? E é necessário a gente saber aquilo que falta nos acontecer para que possamos dar o primeiro passo. Por enquanto aqui ninguém teve coragem de partilhar comigo aqui, né, o que mais falta acontecer ou o que você acha, né, que falta acontecer. Você pode também dizer aí, né, você não precisa necessariamente falar em primeira pessoa, mas você, o que falta acontecer, né, para alguém aí do teu convívio, né, para fazer essas mudanças. Você também pode fazer isso, tá tudo bem, tá tudo certo aqui, né? Como é uma oportunidade de aprendizado, todos aprendem. Todos aprendem com qualquer informação. E quando a gente troca essa informação, o que acontece? É muito profundo o processo de mudança. E eu vou trazer um pensamento que mais para frente aqui nessa live a gente vai aprofundar. Aquilo que eu escuto, normalmente eu esqueço, né? Normalmente isso vai para a memória de curto prazo, né? Daqui a pouco, esqueço. Desde que isso não tenha um forte impacto emocional comigo. Né? Desde que, então abrindo um parênteses, mas normalmente aquilo que eu escuto, a tendência é eu esquecer, a menos que seja algo que mexa com alguma engrenagem dentro de mim. Do contrário, eu vou esquecer. Aquilo que eu vejo, eu lembro, às vezes, né? Ou, né, vou lembrar ou não. E aquilo que eu faço, eu aprendo. Olha só, aquilo que... Então eu preciso escutar, ver e fazer. E é por isso que eu estou convidando você, além de me escutar, de me ver, de você também exercitar o fazer. Né? Aquilo que você acha que está te trancando ainda, o que seria? Né? O que seria que está trancando para você virar essa chave? No momento que você escreve aí, você começa a fazer. E o momento que você faz, você aprende. Né? Porque só escutar não basta. Só escutar não basta. Você precisa de todo um processo, né, para que você possa aprender. E é isso que nós estamos fazendo agora, por exemplo, nessa semana, assim, abrindo um parêntese de algo que eu lembrei, né, em termos de fazer. Né, quero trazer um exemplo meu. A gente está ministrando um curso de reiki xamânico. E nesse processo eu preciso fazer algumas coisas para que eu possa acessar alguma energia, a energia que eu vou precisar lá para o curso. Sem fazer isso eu não acesso. Então não basta eu simplesmente escutar, porque eu já escutei o que eu tenho que fazer. A probabilidade é, se eu não tomar providência nenhuma, é eu esquecer, né? Não basta eu só ver, eu tenho que fazer alguma coisa para que o curso aconteça, para que as pessoas cheguem, né? Aproveitando aí, se você quiser convidar alguém também pode convidar, é só me chamar aí e a gente vai estar acolhendo todos os seres que sentirem essa energia. Então, voltando para cá, é preciso fazer isso, é preciso fazer alguma coisa. No momento que a gente faz, a gente aprende. Então, bora lá falar um pouquinho de o poder do hábito. E primeiro a gente vai analisar o aspecto negativo de todas as coisas,
Por quê? Porque como estamos aqui em estudo e o objetivo é o aprendizado, vamos falar das coisas negativas primeiro, depois a gente fala das coisas positivas. Mas tem coisas positivas, então fica tranquilo aí, aguenta, é forte porque exige transformação. Mas aquilo que não exige transformação não tem nenhum sentido. Então, e eu quero que esse tempo que eu esteja aqui, ele vale a pena tanto para mim quanto para você. Ele seja producente, eu quero trazer um acréscimo na tua vida. Eu quero trazer um processo de transformação na tua vida. Se não for para isso, a minha estada na sua vida ela não é necessária, ela é totalmente dispensável, né? E eu quero ser dispensável no momento que eu não estiver trazendo um processo de transformação na vida, na tua vida, né? E por isso que eu estou te cutucando, né? Para que você realmente opere esse processo de transformação, de transmutação na tua vida. Senão não faz sentido. Não faz sentido nós estarmos batendo um papo aqui. Não é uma live de bate-papo, né? É uma live de aprofundamento. Então, e todo o meu trabalho está voltado exatamente para isso. Por isso que eu te cutuco. Olha, escreve no chat, compartilha, para que você tome uma ação. E essa ação ela vai desencadear um processo neurológico que vai fazer com que gere possibilidades de você mudar esse hábito que você tem. Então a gente ia falar de hábito. Então o que é um hábito? É algo que você fez repetidas vezes e por isso se tornou um hábito. Seja qual for aquilo que você tenha na tua vida, aconteceu porque você só teve dois fatores e esses dois fatores são fundamentais. Ou esse hábito que você tem, ele se gerou aonde teve um forte impacto emocional, né? Algo que mexeu profundamente com as tuas engrenagens, ou aconteceu com a repetição, né? E aí depois desse forte hábito, você passou a repetir também, né? Mas os hábitos se geram com a repetição, né? Você faz hoje, faz amanhã, faz agora, faz depois. E aí você foi desenvolvendo todo e qualquer hábito que você tenha. Depois da geração desse hábito, vai vir os trejeitos que você vai mascarar esse hábito, né? As formas e como você vai planejando para fazer todas as coisas. Porque antes de você realizar, né, você já realizou isso mentalmente, às vezes, muitas vezes na tua cabeça. Eu trabalhei um bom tempo com dependência química, né, com o pessoal adicto, e a gente tinha um grupo, né, um grupo de ele era bem mesclado, assim, tinha jovens, tinha velhos e tal, né, todos dependentes químicos, adictos, né, hoje falando, era bem complexo, assim, né, como era um grupo heterogêneo, né? Não era um grupo mais homogêneo, então tinha várias dinâmicas, mas tinha algo que era comum em todos eles. Sempre antes da recaída existia um processo de decadência, até chegar lá ao uso, né, da substância, existia todo um processo. Por exemplo, o camarada vai fumar maconha, né? E aqui eu estou falando maconha daquela erva que é traficada lá, né, que tem todo o contexto do tráfico, que nada tem a ver com a cannabis, né? Que são situações completamente diferentes. Inclusive tem países que é legalizado, né? Mas a cannabis sativa, ela é uma planta riquíssima em muitas coisas, né? Eu não estou aqui também fazendo apologia a nada, mas estou falando, abrindo assim um parêntese, que é necessário as pessoas saberem que não é a mesma coisa, né? A gente não está tratando da mesma coisa. Inclusive mesmo no meio xamânico existem as caminhadas também, né, com essa planta de poder, que não é exatamente a maconha essa que é do tráfico.
Mas quando o indivíduo vai, né, utilizá-la, o que ele faz? Ele, antes mesmo de chegar lá e utilizar, ele precisa planejar como que ele vai ir, como que ele vai comprar, quanto ele precisa gastar, quanto tempo ele vai levar. Existe todo um planejamento, quem ele tem que subornar, quem ele tem que assaltar, quem ele tem que matar, o que ele tem que roubar, tudo já aconteceu no mundo mental aqui. Então já existe várias criações mentais. Isso para qualquer coisa. Eu estou dando esse exemplo para você e trazendo a maconha e as plantas de poder, até para a gente desmistificar um pouquinho assim, né? Mas não é diferente com quem toma cafezinho, com quem come chocolate, com quem come bolachinha, né? Com quem come carne, toma cerveja. Não tem diferença nenhuma. O processo é exatamente o mesmo. Inclusive os espíritos mais iluminados, eles trazem para nós que o nosso objeto de compulsão, seja ele qual for, não faz diferença, tanto faz. Nós é que temos aqui drogas lícitas e ilícitas, todas são drogas, né? Tudo é ruim para o nosso organismo, inclusive aquelas que são liberadas. Por exemplo, o açúcar é extremamente danoso para o nosso organismo e é liberado. O álcool é porta de entrada para todas as drogas e é livre. Né? Então nós vivemos numa sociedade de consumismo, onde a ordem de valores ela é invertida, e é por isso que nós temos várias dinâmicas que vão, digamos assim, trazer para nós problemas gravíssimos, né? Porque aquilo que é ruim é liberado, tá tudo bem, tá tudo certo. E aquilo que faz bem para a tua saúde normalmente é proibido, ou é suspeito, ou é um monte de coisa. Então é só para você questionar. Eu não estou aqui fazendo apologia a absolutamente nada, mas é só para você abrir a tua cabeça, né? E começar a perceber, porque tudo isso tem a ver com os teus processos de mudança, né? Como que você pode mudar se na verdade você quer se adequar a uma sociedade que está doente, né? Então isso vai dificultar, e esse é um ponto que você vai precisar estar muito atento, tem muito a ver. Por isso que eu chamei e perguntei para você o que está faltando para você mudar. Mas quando você quer se adequar a uma sociedade que está doente, né? E está terrivelmente doente. E por que terrivelmente doente? Por que eu estou dizendo isso com todas as letras que está terrivelmente doente? Cara, porque tem um monte de gente totalmente abandonada, totalmente desprovida. Agora pela manhã eu fui ao mercado, eu e o Miguel Calil, e aí uma senhora, né, chegou assim e disse assim: ai, senhor, me consegue uma moedinha, pelo amor de Deus, né? E já começou a chorar assim, quase, né, no intuito de, pelo amor de Deus, me consegue qualquer coisa. Quando eu olhei para aquela pessoa assim, né, por que será que essa pessoa se coloca nessa condição, né? Um ser humano que é um ser humano igual a mim, né, potente igual a mim, né, também é filho do mesmo pai, também é poeira das estrelas. Por que será que esse ser humano está nessas condições, né? Nesse processo de inconsciência total? Gente, eu não fiquei com dó, porque eu não fico com dó de nada nem de ninguém, mas nós precisamos ser fraternos, né? Nós precisamos ser fraternos e compreender que sim, existe alguma coisa errada. Existe alguma coisa errada, porque se tivesse tudo certo, aquela pessoa não estaria ali chorando aos meus pés, pedindo uma esmola, pelo amor de Deus, né? E quantos de nós passa por essa situação? Então, e nós não vamos conseguir nos sentir plenos, felizes e realizados enquanto tivermos semelhante nosso sofrendo, em dor e sofrimento, né? Então eu não passo a sofrer junto
com essas pessoas, né? Logo na saída também tinha outros bêbados, alcoolizados, né? Com um processo assim bem forte, né? De eu preciso tomar qualquer coisa, né? Para me anestesiar, porque isso aqui eu não dou conta. Então são essas dinâmicas. Então existe uma coisa errada. E eu não posso querer me adequar a essa estrutura social que produz seres que vão estar manifestando a sua vida nesse processo assim. Então existe. Então é por isso que eu afirmo que essa sociedade ela é doente. Ela está em estado profundo de doença. Se você não consegue perceber isso, né, é porque você está muito anestesiado. E nós passamos vários processos de anestesia total e geral. Hoje eu, olhando assim daqui da sacada da nossa casa, do nosso espaço, então que ela fica bem alta, a rua fica lá embaixo. Então tinha um grupo que passou assim, né, que estavam caminhando pela rua, pela Maurício Cardoso aqui, e tinha uma caixa no meio da rua, né, uma caixa que o pessoal que recolhe o lixo jogou no caminhão e caiu do caminhão aquela caixa. E passaram várias pessoas ao lado daquela caixa, simplesmente desviaram e não se deram o trabalho de, eu vou tirar da rua e vou colocar no lixeiro, né? Isso está fora do lugar. Passaram várias pessoas e eu fiquei observando assim, né? Digo, não, acho que alguém vai, né? Num grupo enorme, alguém vai se ligar que tem um lixo caído no chão e que o lugar daquele lixo é no lixeiro que estava em frente, assim, né? E pasmem vocês, ninguém ligou. Ninguém ligou, como se não existisse, assim. Então, com pessoas que jogam lixo num lugar que não é de colocar o lixo, então nós estamos vivendo numa sociedade que é inadequada. Então, você querer se adequar a essa sociedade, claro que você vai ter problemas, porque você vai ter uma parte que já despertou, que vai olhar para essa célula e vai dizer, cara, isso está errado. Existem sim coisas erradas. Se você não consegue compreender isso, é porque você tem dificuldade de conseguir sentir a você mesmo. E aí é óbvio que você vai ter problemas também de toda ordem. Você tentar se adequar a algo que está completamente... E você sabe que está errado. Porque tem a tua centelha divina, ela nasceu, aqui se manifestou, sabendo que a ordem é harmônica. É harmônica. Nós somos seres predestinados à paz, ao amor, à alegria. Somos predestinados a isso. E quando não estamos nesse caminho, estamos na contramão. Está fazendo sentido aí para você que está me ouvindo, né? Tudo isso que eu estou falando aqui. Aproveitei para trazer alguns conceitos que eu não iria trazer, mas eu acho que se fizeram necessários, assim, né? Da gente pegar e também trazer esses conceitos e saber da onde vem esses hábitos, né? Da onde vem esses hábitos, né? Da repetição. No momento que você repete, né? Para tentar se adequar a algo que nem serve mais para você e você já sabe que não serve mais e tá meio vacilante em largar. E aí nós vamos nos conectar à nossa bengala, aquela bengala que eu falava lá no início, aonde você começou, né, a já fazer uns malabares com aquela bengala, você está super confiante nela. Só que seguinte, meu povo, isso é uma bengala, você vai ter que largar, seja qual for. E aí eu estou falando do teu hábito. Sabe qual é o hábito? Aquele que faz com que você não consiga levantar cedo, aquele que faz com que você coma demais, com que você beba demais, com que você fale demais, com que você use coisas que não são adequadas para você, com que você viva um relacionamento de bosta, ruim para você, né? Mal cheiroso mesmo, e você continua insistindo. Isso é um péssimo hábito, você tentar se adequar a coisas que você não quer mais na tua vida. Por isso, a pergunta
que não quer calar. O que falta acontecer na sua vida para você mudar, para você virar essa chave, né? Agora que a gente já abriu vários conceitos, será que você se aventura a escrever o que falta, né? Ou, pelo menos, se você tem uma noção para que lado você possa estar andando, né? Eu sugiro que você nem faça agora, nesse momento, mas que você escreva depois que a gente subir essa live, né? Para você não parar aqui, não perder o fio da meada, né? Depois que a gente subir essa live, você escreva lá aquilo que mexeu. E é por isso que eu falava com quem chegou agora: ô Eliezer, agora eu tenho um amigo da Zorópia, coloca para nós a cidade que você está falando aí, a cidade que você está nos ouvindo, para que a gente também possa se conectar melhor. Aí escreve aí no chat, isso faz agora já. Então é interessante que você coloque, que você escreva, exatamente para que você possa aprofundar o seu aprendizado, né? A forma de você aprender, de você entender, de você realmente conseguir colocar em prática. E aí, esse hábito, ele sempre tem um gatilho, né? Ele sempre tem um gatilho. A Karen, da cidade de Rodeio, Santa Catarina. Então esse hábito tem um gatilho, ou seja, existe um trauma, alguma coisa lá que foi assimilada em alguma época da sua vida que aciona esse gatilho. Então você precisa perceber qual é o gatilho. E o que é o gatilho? É qual a situação, né, aonde você vai manifestar. Vamos pegar um fumante, por exemplo. A gente falou lá, né, estava falando das ervas lá atrás. Agora vamos falar de um fumante. Por exemplo, quando ele se sentiu sozinho, por exemplo. Sentiu sozinho, sentiu a solidão bateu lá, então o gatilho é a solidão. Bateu a solidão, vou pegar um cigarrinho e... Então, o gatilho gera a atitude. Então, um gatilho, né? Me senti sozinho, pego o cigarrinho. Me senti sozinho, pego o cigarrinho. Repetência, hábito, vício. Entendido isso? Né? Rotina. A rotina com que você faz isso, a frequência com que você faz isso. Lembrando que todos os pensamentos negativos, eles se retroalimentam. E o que é uma retroalimentação? É você funcionar num looping fechado, né? Looping, né? Que não sai, né, daquela esfera ali. E a recompensa. Isso é muito interessante, Quando nós temos um péssimo hábito, nós sempre temos uma recompensa, que no campo da percepção, da análise corporal, a gente chama de ganhos indiretos, aquele ganho que não é direto, um ganho indireto. Qual é a minha compensação em estar doente? Já pararam para pensar? Eu estou doente. O que acontece? O que eu ganho com isso? Né? O que vocês já adoeceram aí? O que vocês ganharam com isso? Tá, adoeceu, foi parar lá no hospital. O que aconteceu? O que você ganhou? Porque teve uma coisa bem legal que aconteceu aí na tua vida, que talvez você não tenha percebido. Quem é que percebeu aí? Quem é que já esteve doente, né? Foi parar lá no hospital e quando chegou lá no hospital recebeu um prêmio. E um prêmio que foi muito legal, que mexeu lá no teu coração, né? Que mexeu com as tuas emoções. E quem é que percebeu o que é? Quero saber aqui se alguém percebeu isso. Conta pra mim aí. Quem é que tem coragem aí? A famigerada atenção, a Karen colocou. Exato. Você recebe atenção, recebe carinho. Então hoje a gente cultua, por isso que a gente vive numa sociedade doente, porque a gente entendeu que se a gente está doente, a gente recebe carinho, né? Se a gente está doente, a gente recebe amor. Se a gente está doente, a gente recebe tudo aquela coisa que
a gente acha que está faltando, preenche o nosso coraçãozinho e a gente fica reconfortado. E para isso a gente faz tudo, né? A Eliane colocou aqui, recentemente passei por isso. Chat de atenção, por entrar no vitimismo. Sim. Então, para a vítima, todos os holofotes. Né? Para a vítima, eu sou a vítima. Você não sabe, Dilamar, você não sabe o quanto dói. Você não sabe. Você não sabe o quanto eu sofro, é porque você não é mãe, você não sabe o quanto eu sofro. Eu ouço isso aqui muitas vezes, muitas vezes. Você não sabe a minha história, você não sabe... Não, mas no meu caso é diferente, porque o meu caso é muito pior do que isso. Então, quantas vezes a gente já ouviu isso? Então, quando a gente se coloca nessa situação... vai ficar muito complicado. E se você muito complicado, sabe por quê? Porque você vai, a única forma, aí já vai uma chave para você, a única forma de você sair dessa situação, presta atenção, é você primeiro perceber que isso está acontecendo, perceber que você está lesionando o teu corpo, você está lesionando o teu bolso, você está lesionando a tua vida, e em todos os aspectos que possa aparecer, que você possa sentir, só para receber migalha. Lembra do exemplo que eu contei, né, da senhora lá? Só para receber migalha. E eu tinha que pensar, né, como é que um anjo, filho de Deus, perfeito, das estrelas, pode se colocar nessa situação? Por quê? Né? Existe uma história por trás, existe uma dinâmica por trás. E será que a gente vai precisar chegar a essa condição para perceber que a gente não precisa? Isso é um questionamento que eu preciso fazer com você. Será que você... Né, depois de me ouvir aí por incrível que pareça, faz quase uma hora que estamos aqui, parece que eu recém cheguei, e será que você ainda acredita que precisa acontecer mais alguma coisa densa na sua vida para que você mude? Ou será que você pode mudar agora, já? Porque mudança é assim, gente. Você vai caminhando, para um determinado lugar, de repente você muda o teu rumo e pronto. É assim mudança. Mas Dilamar é tão simples, sim, é simples mesmo. Mas não significa que não requer muita força de vontade, que não requer exatamente aquilo que você faz todos os dias para se manter aí onde você está. Rotina. Exatamente. Só que aí, o que você vai fazer? Uma outra rotina. Como é que você muda de hábito? Você não apaga registros que tem na tua cabeça, você não apaga as coisas que já aconteceram. Sabe o que acontece? Você começa a fazer outras coisas. E o momento que você começar a fazer outras coisas, presta atenção que aí tem mais outra chave. Você mexe em engrenagens completamente maravilhosa, porque você vai criar novos caminhos neurais. Criando novos caminhos neurais, você abre novas avenidas e aí começa a caminhar por elas. Naturalmente, aqueles velhos hábitos, eles vão deixar de ter tanto impacto na tua vida. Sabe por quê? Porque é aquele trilho que você usa todos os dias, né? É que nem o trilho da formiguinha. Vocês olharam no meio do mato, conhecem assim o trilho de formiguinha, né? Ele é limpinho, sabe por quê? Porque tem milhares de formigas fazendo aquele mesmo trajeto, então ele fica limpo, o matinho vai saindo da volta. No momento que elas criam um novo caminho, viu, formiguinha? No momento que você criar um novo caminho, aquele caminho velho vai ser soterrado pelo mato, e aí você para de trilhar por ele, porque você vai trilhar um novo caminho. É assim que se criam novas conexões neurais e é assim que se muda de hábito. É ativando em você o poder do pouco,
dia a dia, mas é constância na tua vida. Sem pressa, mas também sem pausa. aquela pausa onde você se atira nas cordas e não caminha mais. E a maioria das pessoas repete um jargão ridículo: eu já tentei 1000 vezes, não consigo. Primeiro que se você tentasse 1000 vezes, você era uma newtoniana. Só Newton tentou 1000 vezes e aí fez a lâmpada. E aí é possível a gente estar conversando. Porque realmente, quando perguntaram para ele, mas você falhou 1000 vezes? Ele disse, eu não falhei 1000 vezes. Eu descobri 1000 tentativas que não deram certo. 1000 formas que não funcionaram. Não 1999 formas que não funcionaram. A outra funcionou. Então, quem é que tem essa real disposição de pegar e realmente se colocar em marcha e fazer todos os dias, independente de tudo? Independente daquilo que está acontecendo no teu entorno, você ir lá e fazer a tua parte. Então você quer virar a chave, você quer mexer nas engrenagens da tua vida, é muito importante que você faça isso, que você faça algo diferente na tua vida hoje. E aí não começa a fazer algo diferente, todos os dias fazer uma coisa diferente. Também não é isso. Não é isso. Para mudar um hábito, você descobre, né, a tua parte que está encoberta, que é o teu potencial, e começa a caminhar por ali. E todos os dias você vai pavimentando até que você saia. No momento que você sair, isso vira um hábito inconsciente. É que nem dirigir, né? Eu gosto muito dessa metáfora. E isso é o que vai, digamos assim, coroar a todas as coisas. E eu quero trazer para vocês, antes de falar nisso, presta atenção, chave virando aí, aquilo que eu escuto, eu esqueço. Provavelmente eu vou esquecer. Aquilo que eu vejo, eu lembro. Às vezes sim, às vezes não. Aquilo que eu faço, eu aprendo. Então você não pode ficar só ouvindo, nem só vendo. Você precisa colocar em prática. Então uma das maneiras de colocar em prática é exatamente isso. Para exercitar nessa live mesmo. Escreve para mim. Se você não quiser escrever na live aí e quiser escrever no meu privado, escreve também, não tem problema nenhum. Você pode me perguntar, eu vou estar aqui para a gente trocar, para a gente partilhar, para a gente aprender, para a gente crescer. Então tem muitas pessoas, eu tenho vergonha de escrever, ou não quero escrever porque isso é algo mais pessoal, ou diz respeito a pessoas assim, né, que são muito próximas. Então me chama lá no pessoal, explica a situação e tal, e eu vou estar te dando um retorno. Até porque, gente, eu já estava até esquecendo aqui, mas eu preciso lembrar vocês, né, que a gente está ainda por tempo indeterminado, estou oferecendo aí a mini análise corporal gratuita. Então são 15, 20 minutinhos onde eu vou conversar com você e poder te dizer quais os teus traços de caráter, quais são as tuas facilidades e quais são as tuas dificuldades, aquilo que você é bom e aquilo que você não é muito bom. Talvez você já tenha percebido isso, mas você vai me dizer o óbvio. Pois é, mas o óbvio também precisa ser dito, porque às vezes você não está conseguindo, você até tem uma noção, mas não consegue perceber, né? E tem muita gente que nem sabe que esse tesouro está guardado. Então existe uma forma e eu estou aqui para te auxiliar nesse sentido. Então, presta muito bem atenção. Abandona a recompensa, ou seja, aquilo que é a migalha. Gente, olha, presta atenção, aquilo que é a migalha, né? Aquilo que você está se submetendo é migalha. E você é um espírito de luz, você é um filho das estrelas, né? Para de rastejar e seja aquilo que você veio ser.
Saiba que tudo são escolhas, porém existem escolhas conscientes e escolhas inconscientes. No teu caso, já não é mais inconsciente porque você acabou de me ouvir, acabou de me ver. Se você não tinha dado esse start, agora já deu, né? Agora não tem mais como voltar atrás. Agora tua mente já expandiu. E aí você vai criando esses novos hábitos. À medida que você cria esses novos hábitos, você vai mudando, você vai transcendendo, você vai transformando a tua vida. E não seja a pessoa barragem. O que é a pessoa barragem? É aquela pessoa que freia, né, o conhecimento e não passa adiante. Então passa adiante, começa compartilhando com a pessoa, diz aquilo que você aprendeu, né? Né? Porque isso é interessante. Ah, mas eu não sou um professor, eu não sou um mestre, eu não sou um educador, não é eu que tenho que fazer. Mas uma pequena coisinha você já aprendeu e você pode fazer, né? Então, coloca uma coisa positiva na vida de alguém. Até porque eu aqui estou conversando com pessoas adultas. Então você come, bebe, dorme e faz sexo e já fez um monte de coisa na tua vida. Então você é muito bom em muitas coisas. Só que você talvez não tenha nem percebido o quão você é bom. E se ainda não percebeu, com análise, você pode perceber, você pode despertar. Então esse é o convite que eu te faço, assim, né, para que você possa transcender, para que você possa enriquecer a tua vida. E nesses minutos ainda que faltam, eu queria ouvir um pouquinho vocês, né, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa sobre aquilo que a gente falou ou sobre outras coisas também que abriram aí, aproveitem que eu reservei esses minutos assim finais para a gente responder algumas perguntinhas aí. E eu sou todo ouvidos, né? Então quem sentir aí de perguntar alguma coisa, pode perguntar. Tem a caixinha de pergunta ali, ó, tem um pontinho de interrogação, coloca a pergunta aí. E não precisa ser uma pergunta pessoal assim, mas pode ser algo mais genérico, né? Que você queira perguntar e a gente vai estar aproveitando aí e respondendo. Enquanto você vai formulando a tua pergunta e vai escrevendo, eu ainda quero te falar sobre a mudança de hábito. Então, para que você assim não se decepcione, porque uma das coisas mais ruins para a mudança de hábito é a decepção. Ou seja, quando você se propõe a fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo que você se propõe a fazer, você não consegue. Quando você põe uma régua muito alta, né? Você põe um objetivo muito alto, por exemplo, em 30 dias eu vou perder 10 quilos. E aí você não consegue fazer isso. Dá para fazer? Dá para fazer, dependendo de algumas coisas, né, que você faça, dá para fazer. Não é algo tão complexo assim. Mas de repente você tem dinâmicas dentro da tua psique, dentro da tua história, que vão dificultar isso, né? E aí de repente você não consegue. E aí quando você não consegue, você se sente decepcionado. Então, uma das coisas que é muito importante de você colocar é um caminho de curto, médio e longo play, né? Curto, médio e longo prazo. Porque aí você vai conseguir galgar pequenas vitórias, né? À medida que você coloca um propósito, mas não coloca, digamos assim, começa a facetar ele, começa a cortar. Vamos por partes, que nem o bom e velho Jason. Quando a gente começa a fazer essas partes, fica mais fácil, né, de você diluir a tua meta em vários compartimentos. Isso vai te ajudar nessa mudança de hábito. Isso vai te ajudar a você conseguir dar os passos com mais segurança e ter menos decepção.
Então você precisa sim ter um planejamento. Ai, Dilamar, mas como é que eu vou ter um planejamento? Eu não sei fazer um planejamento sozinho. Então aí, se você não sabe fazer um planejamento sozinho, é necessário que você busque uma ajuda terapêutica. É simples, tem. E hoje, felizmente, o mundo está abundante de pessoas maravilhosas tentando. As que estão tentando eu não recomendo, mas tem muitas pessoas que estão trazendo essa ajuda. Então a Karen colocou aqui, ó, acabo criando muitas expectativas nas novas ações e isso pode impossibilitar a mudança de hábitos? Sim, sim. Muito legal isso que a Karen nos traz aqui, ó. Foi exatamente o que eu falei ali atrás. Quando nós colocamos todas as expectativas, né? Muitas expectativas, ou seja, a gente coloca a régua muito acima do ponto onde a gente pode pular, sabe? Já saltaram, né? Todos nós passamos por criança, todas as crianças gostam de pular, né? Pular todas as crianças de todo mundo, é um fenômeno assim, né? Aliás, as crianças têm muitas coisas parecidas, mas eu gosto dessa do pulo, assim, né? Todas as crianças gostam de pular. Por quê? Porque é um ímpeto, é uma lembrança. A gente voava, a gente agora abrindo assim mais um parênteses. Eu gosto de abrir parênteses aqui, né? Eu sou parênteses com tudo, né? Então a gente voava. Então é lógico que a gente gosta de pular para sentir a sensação de voo. Mas às vezes a gente coloca essa régua muito alta e aí, claro, aí você não consegue pular porque está muito alta a régua. Então é um passo de cada vez. Eu já falei isso várias vezes aqui. É você trazer o poder do pouco. Não subestime o poder do pouco. O poder do pouco é algo fantástico, incrível. E quero trazer uma coisa bem interessante que eu trago para a minha vida. E presta atenção aí, ó. É mais uma chave. Não interessa a altura das montanhas. Todas elas são feitas de pequenos grãos de areia. Todas, sem exceção. Ela pode ser mais alta, mais baixa. Ela pode ser o Everest. Não interessa. Ela é feita de pequenos grãozinhos de areia, empilhado um em cima do outro. Claro que isso aconteceu em milhares de anos e a gente não percebe esse processo, né? Mas para você chegar a algum lugar, então quando a gente olha aquelas pessoas escalando o Everest, por exemplo, a gente diz, nossa, mas fulano é dotado de alguma coisa, né? Quando a gente olha aqueles atletas paraolímpicos, eu até postei assim acho que no Instagram, em uma das redes aí, uma mulher sem uma perna, né, levantando peso. Então, onde ela tenta várias vezes e quando ela parece que não vai conseguir, ela se emociona, chora e coloca toda a sua energia e vai lá e levanta aquele peso. Só que esse é um momento que a gente viu, é um momento de uma medalha, né? É um momento, mas você não sabe tudo que construiu aquele momento, tudo aquilo que teve lá atrás, todas as lutas e todas as vezes que ela não conseguiu. Então, e é isso que vai fazer com que você vire a chave, é você valorizar as tuas derrotas, porque as tuas derrotas construíram a tua capacidade, a tua tenacidade de andar mais um passo. E se você não tivesse feito isso, você não estaria aqui conversando comigo. Você só chegou aqui porque algum esforço na tua vida você fez. Coloca aí para mim se não faz sentido, né? Porque eu acredito que isso faça sentido para todas as pessoas que estão me ouvindo e todas as pessoas que vão me ouvir. Pessoas que não fizeram esforço nenhum, elas não tem como, não chega até elas, porque os ouvidos estão tapados, existem vários bloqueios. Vocês que estão me ouvindo aí, que estão me acompanhando, com certeza já fizeram esforços enormes. E por que eu sei disso? Eu não preciso de nenhuma bola de cristal para saber disso. É porque nós recebemos a energia que nós emanamos. Eu já passei por muitos esforços na minha vida para poder estar aqui. Me desafiar. Estar aqui é um desafio, né? É um desafio. Ah, Dila, mas é fácil para você. Você que acha que é fácil.
mas você não sabe as lutas que eu passei. Quando eu conto para as pessoas, algo que eu não contei aqui nas lives, assim, né? Eu conto mais nos encontros, nos cursos e tal, que eu era uma criança extremamente tímida e que não falava com ninguém. As pessoas acham que isso é mentira. Mas, né, eu tenho parentes, tenho amigos que me viram crescer, né, e que podem, né, confirmar essa história. Eu era uma criança que falava o mínimo possível, né, e que de preferência procurava se esconder. Né? Até tem uma história engraçada que eu conto, né? Quando eu estudava na quinta série, na Escola São José, na cidade de Camaquã, então eu vivia tentando me esconder, né? E como que e como que eu fazia? Então eu me sentava, todo mundo já sabe, né, que aquelas crianças arteiras, tímidas e que tem algum problema, elas vão tentar, nunca ficam na frente e também não ficam atrás e nem nas pontas, elas ficam meio escondidas ali pelas segundas. Agora eu acho que não é mais assim a escola, mas antes tinha as fileiras assim, né? E a gente ficava ali escondidinho para não falar. E aí sabe o que eu tentava fazer? Eu tentei isso aí 3 anos, né? Até que eu descobri que eu não tinha onde me esconder porque eu era o único preto na sala, né? Qualquer lugar que eu ficasse eu ia estar em evidência, né? Porque não tinha como me esconder, mas eu tentava me esconder mesmo assim. Por que que a gente faz isso, né? Por que que a gente faz isso? Por medo da nossa potência. E para a gente descobrir, para a gente se aventurar por esse caminho, vai precisar o quê? Vai precisar que você se desconstrua. Porque esse tímido também era um papel. Esse tímido também era uma máscara para esconder, né? E quantos de nós usam máscaras aí para se esconder, escondendo a nossa potência, escondendo a nossa luz, escondendo o nosso brilho? E aí, Manu, beijo lindona, né? Nós precisamos mostrar a nossa luz, nós viemos para isso. Mas aí, devido à construção, né, às dinâmicas que a gente tem, o que acontece? Nós vamos escondendo a nossa luz e acreditando, né? Eu disse para vocês que eu era tímido, mas era um personagem, né? E que realmente eu vivia ele porque eu acreditava que era assim a coisa, né? O João coloca aqui, faz sentido, pois sempre passamos por desafios e é necessário silenciar a mente para nos curarmos. E é exatamente isso, João. Quando a gente silencia a mente, a gente vai perceber aquilo que é real e aquilo que não é real, aquilo que realmente faz parte de nós e aquilo que não faz parte de nós. Então essas máscaras do bonzinho, do malzinho, do triste, do deprimido, gente, não existe doença. Doença é uma fantasia, porque todas as doenças elas estão no passado. Aqui e agora não existe doença nenhuma. Quando você está no aqui e agora, presente, não tem doença, não tem nada, só tem luz. Essa que é a grande verdade. Eu sei que talvez isso seja difícil para você acreditar. Difícil, mas é perfeitamente possível. Eu sou um homem com 51 anos e minha saúde é perfeita, eu não tomo um remedinho. Quando eu era criança, eu ouvia que as pessoas de 50 anos já estavam batendo biela. Né? 50 anos significava já, né, pé na cova. E as pessoas que tinham 49, 41 já estavam embalando o cavalo. E meu pai morreu com essa idade. Né? Antes até. Né? E os amigos dele também. Né? Por quê? Porque foram deteriorando tanto a saúde que chegou essa época aí um pouquinho mais, uns dias mais, uns dias menos, mas já estava na capa da gaita. Porque nós vamos construindo essas desarmonias na nossa vida com os nossos maus hábitos. Então o que é que falta para você mudar a tua vida? O que é que mais falta acontecer? Será que falta alguma coisa mesmo? Ou será
que você já tem tudo que você precisa para você mudar? Será que você já não tem tudo o que você precisa? A Karen colocou, não dá para imaginar você tímido. Pois é, não dá mesmo, porque era um personagem. Era um personagem que eu fui acreditar, que eu fui incentivado a pensar que eu era isso. Então, nem eu e nem você é isso que você está manifestando agora. Você apenas está. Qualquer que seja a tua condição, ela é temporária e passageira. Simples assim. Quando você consegue entender isso, que é temporário, eu estou nessa condição, seja ela qual for, temporariamente. Seja uma condição boa, seja uma condição ruim. E aí, Júnior, tudo bem? Saudade, moleque. Ó, passa um WhatsApp aqui pra mim, tô com saudades tua. Beijo aí pro pessoal de Canoas, o Júnior, lá do Instituto Pai Benedito. Então, um abração para todo o pessoal. Gratidão. Amados, então é isso que por hoje eu gostaria de trazer para vocês. Tem um papel muito forte que é a força de vontade, mas essa força de vontade ela só vai acontecer quando você começar a trazer novas recompensas para você. Então traga recompensas que são boas, que são gostosas, que são prazerosas. E isso vai te motivar a fazer algo diferente. Começa pelo pouco. Começa fazendo o necessário, depois você faz o possível e depois até o impossível você vai estar fazendo naturalmente aquilo que era impossível lá. Então aquilo que era impossível lá por Dilamar, né, acabou sendo possível hoje, por Dilamar de hoje. Então quando eu olho por Dilinha, a gente se diverte muito, né? Porque eu cuido muito da minha criança. Oi, Carlinha! Então, cuido muito da minha criança, brinco muito com ela, né? E é necessário a gente trazer essa alegria. Mais uma chave, cuida bem da tua criança. A tua criança sabe aquilo que você precisa ainda. Mas talvez você já não precise de mais nada. Talvez você já esteja numa conexão assim tão profunda que é só dar o passo. E descobrir é exatamente isso, gente. Tirar a coberta daquilo que já está ali, que já está posto. É tirar a coberta. Então, quando eu descubro algo sobre mim, é algo que eu já tenho, que eu já carrego. Ah, eu descobri isso. Não vem do externo, vem do interno. Você apenas tira aquela coberta. E aqui, às vezes aquela coberta é o medo, é a timidez, é a raiva, né? É um monte de coisinhas que também são ilusão, que são cortinas de fumaça. Então começa a dissipar essas fumacinhas que tem aí na tua vida, começa a te conectar à tua espiritualidade livre, sem amarra, sem refém, sem pessoas dizendo para você aquilo que você tem que fazer, tá? Claro que é bom nós nos orientarmos nas palavras de outras pessoas, mas não deixe essas pessoas guiarem a tua vida. Ninguém deve guiar a tua vida. Você é o guia da tua vida. Você é o responsável por ela. Você é o charreteiro, né? Você é o capitão do teu navio. Então seja o capitão do teu navio. E se você ainda não consegue ocupar esse lugar, aí sim, eu digo para você, né, busca uma boa terapia, né, e você vai se entender melhor. E é para isso que a gente está aqui, né? É para isso que a gente se desafia todo dia. É por isso que eu vivo e eu me movo nessa direção de poder entregar o meu melhor para que cada um de vocês possa brilhar, né?
Da ontem, no rezo, a gente lembrava, assim, eu lembrei da minha missão, que recebi, assim, quando comecei a desempenhar o papel de mestre de Reiki, que é dar cursos e tudo mais, aí sintonizar pessoas que já fazem mais de 12 anos. Você é uma ponte, então seja uma ponte firme por onde as pessoas vão pisar e vão passar. E não te apega, porque elas vão embora da tua vida. E eu lembrei disso ontem. Então, eu ainda confesso para vocês que eu trabalho assim, alguns apegos, né? Mas já venci muitos. Então, que todas as pessoas possam passar por mim e eu possa ser um degrau firme e forte. Gente, vou encerrar porque a gente já cruzou aí, né, do tempo. Convido vocês aí, quem não conseguiu assistir toda a live, volta lá, assiste. Depois deixa o teu comentário aí, curte, compartilha todas essas coisas que você já sabe aí, né? Porque você não está olhando uma primeira live na vida, já sabe, né? Aquelas que é legal, curta e compartilha. Aquelas que você não acha legal, não tem por que fazer isso, né? E essa aqui, se você não achou legal, também não tem por quê. Mas se você achou, faça isso, que isso nos ajuda a entregar para mais pessoas. Muita gratidão, beijo no teu coração. Eu desejo que você tenha uma vida plena, maravilhosa, linda, próspera e muito, 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 muito feliz. Desejo fluidez na tua vida. Então quero te deixar com essa música de água. Gratidão, beijo no teu coração, muito equilíbrio. Saboreia a vida é boa, vale a pena. Gratidão, deixa eu ver, gratidão Carlinha, gratidão Karen, gratidão Júnior, gratidão Manu, gratidão João, gratidão Eliane, quem mais aqui? Gremista 3, não sei quem é o gremista aqui, gratidão Michele, quem mais está aqui? Si, gratidão. Acho que eu consegui falar todo mundo aí. Se não, escreve aí pra mim. Quem tá agora que conseguir falar. Então, até a próxima. Tchau, gente.